Tiago, capítulo de número 2, verso de número 21 e 22, que vai dizer: a fé sem obras para nada aproveita. Verso de número 21. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Só até aqui. Falar de fé, né? Hoje, culto de portas abertas. Se você tivesse desempregado hoje, você teria fé que depois desse culto você ia sair daqui empregado? Como você tem fé se você não crê? Como você quer uma porta de emprego se você não tem fé? Como você quer que um milagre aconteça se você não tiver fé? Como que você quer fazer uma faculdade, não ter o dinheiro, mas não tenha fé? Então, como um culto de portas abertas, falamos de fé. E esse texto, onde nós lemos, vai falar sobre o autor. E esse autor é quem? Tiago. Esse autor escreve esse livro no ano 48 a 62 depois de Cristo. Tiago aqui todo mundo conhece, e nós sabemos que esse Tiago é irmão de Jesus. Aqui o historiador, um judeu, José, indica que Tiago ele foi o que? Apedrejado. Então, se nós formos ler essa história, Tiago ele é apedrejado até a sua morte, por volta do ano 62 depois de Cristo. Então, se você for ver a história de Tiago, Tiago ele passa por alguns processos na sua vida. Ele passa por alguma situação. Aí eu fico me perguntando, se ele é o autor, essa carta ela foi escrita antes da data de tudo que lhe aconteceu, é claro. Então nós vemos aqui que a vocação desse texto onde nós lemos, a vocação dessa pregação ou desse livro é para uma vida. E como assim uma vida? Tiago ele faz uma exposição prática de uma religião. Porque eu vou provar para você, no livro de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2, Tiago aqui, ele está repreendendo o povo. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Olha o que Tiago vai dizer, que nós temos que ter alegria quando nós sofremos algumas humilhações, algumas tentações, ou se estivermos enfrentando várias situações na nossa vida. Então a sensibilidade ele vai provar em um relacionamento social quando se fala da prática da fé cristã. Nós vemos aqui que qualquer fé que não lhe dá assunto ou pessoas ou social, ela é uma fé morta. A minha pergunta que não quer calar: você ajudou alguém hoje? Você fez alguma coisa por alguém hoje? Mas nós queremos vir aqui e buscar uma porta aberta. Graças a Deus que você está empregado, porque foi Deus que abriu essa porta. E se Deus fechar ela? Como será o teu dia amanhã? Aí amanhã vem a blasfêmia, amanhã vem as perguntas, o porquê que isso me aconteceu. Então nós estamos falando de uma fé. Quer ver lá 1 Timóteo 5:8? Olha o que a Bíblia ela vai mostrar para nós quando se fala da fé. Porque muito se diz ter fé, mas na verdade não tem fé. Para ter fé é preciso ter obra. Se não tem obra, não tem fé. Se tem obra e não tem fé, também não tem obra. Mas eu prego porque eu tenho fé. Mas tem obra? Não, então não tem fé. Não adianta pregar a Bíblia, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse se não tem obra.
Muita gente está na igreja vazia. Mas eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de conhecimento, eu estou cheio de palavra. Mas a pergunta que não quer calar: aonde estão as tuas obras? Quer uma discussão sincera? Vem com Tiago. E nós vamos chegar até o final desta pregação, falando a respeito da porta aberta que é a fé. Olha lá o que a Bíblia diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua casa ou da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aqui já é Paulo falando. Paulo ele vem completando, ou ele vem primeiro de Tiago, anunciando a prática da fé. A minha pergunta é: por que você não ganha alguém da sua família? Por que você não prega para alguém da sua família? Pregar para os outros é fácil, mas e a sua casa? Por que você não prega para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, que você acha bonito as práticas que ela ou ele vem praticando? Paulo ele vai falar a respeito de uma fé. A pergunta que não vai calar aqui hoje é: você tem fé? A sua fé está ativa? A sua fé está em ação? Se você me diz que tem fé e não tem cuidado dos seus, você é pior do que o infiel. Então, veja bem se está correto a posição que você está dentro da igreja, falando de fé, falando de situações que colocam fé, mas não tem as suas obras. Aonde você está com essa fé toda? É por isso, igreja, que eu não me calo para pessoas. É por isso que eu nunca me abaixo a cabeça para pessoas, para seres humanos. Porque se me falar de fé e me falar de Bíblia, para mim não basta. Eu estou encaixado na palavra. Porque para falar de fé preciso ter as obras. E aonde estão as tuas obras? Se tu não tem cuidado dos teus e nem dos seus familiares, negou a fé, que você é pior do que o infiel. A pergunta é: aonde está a sua fé? Você tem lutado pela sua casa? Você tem lutado pela sua família? Você tem lutado pelos seus? Você tem lutado pelos seus parentes? Mas vir aqui falar de fé e pregar na igreja é fácil. Pregar para quem já está sentado é fácil. Coloca a sua prática, a sua fé em ação. Pregue para alguém. Ganhe a alma de alguém. Mas é difícil. Então não só basta. Não deveria nem falar da palavra. Não deveria nem pregar o Evangelho. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele veio à terra, durante 3 anos, ele pregou o Evangelho. E tinha ladrão, tinha cego, tinha coxo, tinha manco, tinha aleijado, tinha pessoas que iam ser enterradas, mas quando ele chegou, ele não só colocou a sua fé em ação, mas também na prática. Ele não usou só apenas a fé, mas ele provou as suas obras. E a Bíblia vai dizer aí, João, que tem situações, curas e milagres que nem os discípulos souberam ou não viram. Se nós olhar a Bíblia, talvez a Bíblia nem coube, ou ficaria muitas páginas, porque ele colocou a fé em ação, mas também as suas obras. Olha Gálatas 6:10, o que a Bíblia vai dizer para nós. Paulo aqui, ele também vem arrebentando com tudo. Olha, se eu pudesse viver para o Evangelho, no meu ministério, seria poucas pessoas que pregariam. Talvez teria a oportunidade de dar um beijinho na flor 5 minutos, mas para pregar seria difícil. Porque não adianta pegar no microfone e vir aqui pregar se eu não ver as tuas obras, se eu não ver os teus trabalhos. Gálatas 6:10. Quem pode abrir ali a Bíblia para mim, por favor? Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos. Olha o que Paulo diz. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmão, se eu ficar sentado esperando, olha,
Se eu ficar na minha casa desempregado e eu ficar esperando, sabe o que Paulo ele vem falando? Façamos o quê? O bem a todos. A quem? Mas principalmente aos domésticos da fé. Quem é o doméstico da fé? Aquele que um dia talvez te incentivou, aquele que um dia abriu os teus olhos para entender a fé. Porque talvez quantas pessoas que entram dentro da igreja que já não tem mais esperança, quantos se mataram hoje? Quantos iam tirar a sua vida, mas uma palavra mudou a sua história? Hoje as pessoas elas estão mais focadas no quê? É igual a Tiago, ele vai dizer que muitos pedem, mas é para gastar com os seus deleites, e não com aquele que um dia ajudou a orar. As pessoas querem ser honradas e ser abençoadas, mas jamais ela vai lembrar de quem um dia ajudou. A pessoa entra pelas portas enferma, doente, miserável, desempregada. Você levanta a campanha, jejum e oração. Quando a porta se abre, nunca mais volta na igreja. Estava doente, recebeu a cura, nem dá tchau. Paulo aqui ele vai dizer, então enquanto você tem a oportunidade hoje, porque talvez seja o último culto para você, porque talvez você vai chegar na tua casa e talvez amanhã tu acorda sem fôlego de vida. Então veja bem a história da Bíblia. Não é para você vir aqui e dar risada de mim, não, mas você tinha que olhar dentro de você mesmo, saber como que está a sua fé ativada, se está verde, se está vermelho. Paulo ele vai dizer, então, enquanto temos tempo, quanto tempo você precisa? De quanto tempo, quantas horas, quantos dias, quantos anos, quantos meses você necessita para fazer o bem? E principalmente aos domésticos da fé. Muitos só pensam no seu umbigo. Muitos só pensam em si mesmo. A hipocrisia tomou conta. Muitos só olham para si próprio. Olha, eu fico tão admirado quando eu vejo pessoas na rede social admirando os seus líderes. Eu vou para 9 anos de ministério aqui. Eu vou falar de uma coisa, de uma situação. Quantas festas nós temos no ano? Quantas festas nós temos no ano? Quantas? Eu vou falar de uma. Tem a Páscoa, tem o Natal, tem o Ano Novo. Agora perceba se alguma vez alguém lembrou do seu pastor, do seu líder. Se alguém alguma vez fez alguma coisa por ele. Mas se a gente vê por aí, eu fico feliz quando eu vejo uma ovelha honrar o seu pastor. E parece que Deus mostra para mim sentir isso. Eu vejo vários pastores e pastoras, como tem por aí, sendo honrada pelos seus liderados ou pelos seus fiéis. E ao mesmo tempo, olha, eu fico triste. Porque eu não vim aqui pregar nem ensinar pedindo alguma coisa para alguém, mas Deus ele me mostra essas coisas, que é para mim sentir na pele. Façamos o bem, principalmente aos domésticos da fé. Quem era você antes? Aonde você estava? Como você vivia? Hoje você fala na fé. Quem te ensinou? Quem te deu a oportunidade? Quem te ajudou? Mas muitos não estão nem aí. Então Paulo ele vem dizendo, faça agora enquanto há tempo. Está esperando o quê? O sol nascer, ficar escuro, amanhecer do dia? Tem muita gente dentro da igreja se achando que faz alguma coisa, se achando importante. E se olhar o teu currículo diante de Deus, tu não passa no teste na baliza. Mas se acha porque talvez se acha que entende alguma coisa. E aqui não é entender alguma coisa, aqui é colocar em ação, em prática, aquilo que tu recebeu. O que o Senhor te ensinou?
A Bíblia diz em Tiago 5,15 que a oração da fé ela salvará os enfermos. Se tiver cometido pecado, Ele o perdoará. A tua oração tem poder para isso? Se alguém pedir uma oração, eu vou chamar o pastor. Ele tem poder para orar. E você? Aonde estão as tuas obras? Façamos agora, enquanto é tempo. Talvez, num piscar do olho, acabou para você. Morreu sem obra e também sem fé, porque se dizia ter fé, mas não tinha. Me prova a tua fé hoje aqui. Me prova o tamanho da sua fé, que eu vou te responder aonde ela se encaixa. Porque se você provar para mim que você tem fé, então eu quero também ver as tuas obras. Fala para Deus ou para Jesus a tua fé hoje. Mostra para ela onde que ela se encontra se tu não tem obra. Dói, né? Aqui não tem covarde. Pode ter eu prego do mesmo jeito. Pode ter eu prego do mesmo jeito. Mas se falar de fé, falar de vida, todo mundo fala igual papagaio. Mas se falar de obra, o placar está zero diante de Deus. Prova para Deus, se Ele viesse aqui agora, aonde está as tuas obras? Então aqui nós vemos que em Gálatas 6,10 que muitas pessoas já morreram na fé. Muitas já morreram na fé. Essa é a resposta desse versículo. Muitas pessoas já morreram na fé. Por quê? Porque não tem obra. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem. E a todos, não é escolha. Não é quem tu quer. Não é quem você escolher. Pega 1000 folhetos e dá na mão de um crente para tu ver. Ele escolhe quem ele vai entregar. Aquele não, aquele não, aquele não. Esse sim, aquele não, aquele não. Façamos o bem e a todos, independente seja drogado, alcoólatra, maconheiro, prostituta, prostituto, que seja católico, que seja macumbeiro, independente, não tem escolha, a todos, principalmente dos médicos da fé. Porque talvez você honra todo mundo, mas esse aqui fica por último, ou nunca chega a vez dele. Porque talvez você tem para ajudar todo mundo, menos esse. Então está faltando. Porque não adianta você abrir mão para um e fechar a mão para o outro. O mesmo que você faz com um, você tem que fazer com o outro. Muitas pessoas aqui nós vemos que já morreram na fé, mas está dentro da igreja se dizendo tem fé. Aonde tu implantou isso? Está dentro de você? Aonde está implantado? Tem fé ali? Tem obra? Ah, eu tenho fé, não tenho obra, então não tem fé. É morta. Eu vou dizer algo para melhorar isso daqui. Oh meu Deus, vai doer, mas vai curar. Aleluia. Muita gente nem sabe disso, sabia? Que já morreu na fé, mas se sente que tem. Tem muita gente dentro da igreja morta na fé e nem sabe disso. Canta como se tivesse fé, prega como se tivesse fé, exalta como se tivesse fé, pula no mistério como se tivesse fé, profetiza como se tivesse fé, mas na verdade nem ela e nem ele sabem que já morreram na fé. É apenas um corpo sepulcaiado. Tem de igreja. Precisamos acordar. Precisamos ativar essa fé. Glória a Deus.
Eu vou fazer a mesma pergunta. Tu lembra quando tu ajudou alguém? Jesus, ele disse: faça para alguém como se fosse para mim mesmo. Se tu não faz para alguém, como que tu faz para ele? Aleluia. Se tu não tem coragem de ajudar o próximo, como que tu vai fazer para Cristo? Ah, estou indo para a igreja, não prova nada. E eu vou chegar para te dar prova do que eu estou falando. Tem muita gente que não é só essa igreja não. E muitas igrejas aos quatro cantos da terra estão mortas na fé e nem sabem disso. Muitos líderes que estão mortos na fé e nem sabem disso, mas se acha que é o dono da fé. E o dono da fé veio aqui, fez prodígio, milagres e maravilha, e ainda teve coragem de ir à cruz por todos esses que se diz ter fé. Coloquem em prática hoje, em ação, porque talvez amanhã pode ser muito tarde para você. Às vezes você acha que é cobrado demais, mas a Bíblia está aqui para abrir os teus olhos. Então, enquanto temos tempo, qual é o tempo que tu tem? Você acha que você vai para o céu sem fazer nada disso? Você acha que o teu status, o teu nome vai mudar alguma coisa? Não vai. Tua carteirinha piorou, muito menos. Lá no céu não vai entrar papel. O Senhor está procurando uma igreja lavada e remida. Glória a Deus. Se não tem, vai ficar. Eu vou falar para alguém aqui. Você tem fé? Quem tem fé? Olha, vai doer, mas vai curar. Quem aqui tem fé? Só uma pessoa? Aleluia. Ah, tá bom, eu vou ativar ela. Quem aqui tem fé? Ninguém mais. Quem mais tem fé? Aleluia. Uma fé em Cristo, entenda bem, uma fé em Cristo, ela não é estéril. Aleluia. Não. E aí? Ou uma fé em Cristo, ela é estéril? Ô igreja, ô meu Pai, me prova. Uma fé em Jesus Cristo, ela não é estéril, como aquela figueira que era estéril. Mas quando Jesus ela estoura de longe, ela estava num tempo que ela não poderia estar na situação que ela estava. Ô papai, desceu, hein? Cheia de aparência. A Bíblia mostra que o próprio Jesus e os discípulos já sabiam que não era tempo nem ocasião de fruto, mas ela estava coberta de folhas. Olha, de longe ele avistou e viu uma coisa linda. Olha, e aí o que acontece? Quando ele se aproxima, só tinha folha, só tinha aparência, imagem. E por causa disso, ele olha para a figueira e diz que nunca mais nasça fruto de você. Por causa da... Ô papai, não fala não. Por causa da aparência, ela recebeu uma maldição. Cuidado. O que adianta você falar para alguém de fé se nem você mesmo tem? O que adianta você falar para alguém que alguém vai receber a cura se tu nem mesmo acredita que vai receber a cura? O que adianta você falar para alguém que Deus vai fazer se tu não vive isso? Glória a Deus. Jesus olha para a figueira e diz que nunca mais. Eu sabia que tu não tinha, mas por causa da tua aparência, tu tem que me provar que tem. Mas já que tu não tem, mesmo eu sabendo, nunca mais nasça fruto de você. Amaldiçoado está.
Lembra quando Deus falou que ninguém viesse restaurar Jericó? Aí vem Josué e disse que aquele que tentasse seria o quê? Amaldiçoado. E o que aconteceu? E aí? A palavra dele voltou vazia, igreja? Não voltou. Vamos ser mais crente a partir de hoje? Ou você quer viver de crente de aparência? Pela roupa que tu veste, pelo calçado que tu calça? Ô papai, mano, isso não mostra para ninguém ser crente. Isso não demonstra para ninguém que você é uma pessoa de Deus. Isso não mostra para ninguém. Eu vou dizer algo mais uma vez: acorda, igreja. Acorde do sono que tu está dormindo. Ressuscite a sua fé. Ressuscite a tua fé. Ressuscite a fé dentro do teu coração. Porque muita gente diz que tem fé, mas quando vai ver não se tem essa fé implantada. E hoje é noite de ressuscitar a tua fé. Aleluia. É noite de ressuscitar a tua fé. Olha lá em Gênesis 22, 9, 10, 11 e 12. Olha o que acontece. Isso é fé. Falando de fé, isso é fé. Não adianta vir para a igreja desempregado e sair daqui com a porta aberta, porque isso não é fé. Ah, recebi, mas não vai voltar mais. Olha lá o que a Bíblia vai dizer. Gênesis 22, 9, 10, 11 e 12. Para nós entendermos aqui o que é fé. Muita gente acha que fé está enganada, viu? Essa fé aí está enganada. Vamos lá em Gênesis 22. O que a Bíblia diz, igreja? Misericórdia. Tem que orar por esse telão aqui, porque ele está travando direto, o Gabriel falou. Gênesis 22, 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Amém. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali o quê? E pôs em ordem a lenha. Olha, ele edificou o altar e também colocou as lenhas em ordem. Não estava de qualquer jeito jogado de um lado e para o outro. As lenhas estavam em ordem. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Lembra quando Deus olhou para Abraão e pediu Isaque? E ele teve fé. Ele não negou o filho. Mas ele pega o menino e sobe aonde? No monte. E fez do jeito que Deus pediu. Levantou o altar, fez uma fogueira, deita o menino. Imagine, igreja, talvez ele poderia estar sangrando, as suas lágrimas como se fosse de sangue. Qual pai que teria coragem de crucificar o seu próprio filho? Mas a obediência a Deus é para poucos. A Bíblia diz que ele faz ali aquele altar, deita o menino, faz o seu fogo, coloca as lenhas em seus lugares, de acordo com aquilo que a chama pudesse aumentar. E quando ele pega o seu cutelo para ferir o menino,
A Bíblia diz que o anjo bradou e chamou pelo seu nome. E ele também atende. Olha, isso é fé. Ele pega o seu filho e entrega lá no monte, no sacrifício, a obediência. Ele pegou, foi algo, o melhor que ele tinha, e ofereceu para Deus. Se Deus te pedir algo hoje de melhor de você, o que tu tens para oferecer? Mas a Bíblia diz que ele entrega. Mas quando ele pega o cutelo, ei, imagine, você teria coragem de pelo menos pegar o cutelo nas tuas mãos e tentar pelo menos a primeira tentativa, ou erguer as suas mãos para ferir o seu próprio filho, aquilo que é de melhor seu? Ele fez isso. E a Bíblia diz que quando Deus vê aquilo, um anjo brada e grita o seu nome, e ele vai e obedece. E a resposta é: agora eu sei que tu temes a mim. Agora eu sei, em outras palavras, eu sei que tu acredita em mim, tem fé em mim. Você é um homem obediente, fiel. Não é como hoje. A igreja está dividida, a igreja está dispersa, a igreja do Senhor está dormindo, a igreja do Senhor nem pensa em si mesmo, está dividida, e outras que só pensam em si. Enquanto Deus ele vem mostrando para nós o que é uma fé. Olha Tiago 2, 21, onde nós lemos o que a Bíblia diz para nós. Olha o que ele mostra. Misericórdia, Jesus, me ajuda. Olha Tiago 2, 21. O que a Bíblia diz para nós? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Isso foi uma obra. Ele não foi justificado pela fé? E também pela sua obra? Está aí uma das respostas de Deus para a nossa vida. Aí eu pergunto para a igreja. Tem muita gente que tem fé, mas é uma fé sem compromisso. Mas diz que tem fé, mas é uma fé sem compromisso. Quer ver coisa, está descendo. Lembra de Raabe, a meretriz? O que ela fez, igreja? Quem sabe? A meretriz aqui, ela entra para a história da sua fé também. Lembra quando Josué manda os espias na terra para espiar? Josué 2, 1, nós vamos ler, e no 15, até Raabe, a meretriz, ela entra para a história da fé. Quem era Raabe? Uma prostituta, uma pessoa sem futuro, sem direção, dominada pelo mal, pelo erro, pelo desejo sexual, do pecado, das suas amarras. E aí o que acontece? Josué 2:1. Nós vamos ler Josué 2:1 para vocês entenderem. No acampamento do vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com o seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Pronto. Sabe o que essa mulher ela fez? Coisas que muitos crentes não têm coragem de fazer. Aqui mostra nesse texto que ela colocou a sua própria vida em risco. Para quê, pastor? Para proteger os homens de Deus. Isso foi fé. Era uma prostituta, mas ela entendeu. Ela era uma prostituta, mas
Quando Josué manda os homens, os espiãs, à terra, e ele dá uma direção, e é o que eles fazem. Quando ele chega na casa da meretriz, a prostituta, o que ela faz? Ela o recebe e o hospeda. Aqui Raabe está colocando a sua própria vida em risco. Ela poderia morrer, ela poderia ser morta, mas não, ela coloca a sua fé em ação. Ela protege aqui os espias, ela protege esses homens, ela guarda esses homens, porque se eles vão à terra para espiar, imagine os seus inimigos se topam eles ali. Imagine se eles ficam sabendo que eles estavam ali. Vocês acham que os seus inimigos, tendo a oportunidade, não iam matar eles? Iam matar. E Raabe faz o quê? O protege. Mesmo sabendo que ela poderia morrer, ela os guarda aqueles postos. Olha que diferença do evangelho que nós vemos hoje. Olha a diferença dos crentes que são formados e levantados hoje. Se não tem nem coragem de levantar de madrugada para orar, se não tem coragem nem de levantar um propósito, um jejum diante de Deus, como vai ter obra desse jeito? Hoje eu estava indo trabalhar e lembrando de um louvor, e esse louvor eu cantei ele várias vezes. Faça depósito no céu para o teu ministério. Faça depósito no céu para o teu ministério. Porque quando vier o inverno e as provações, você vai sobreviver e cantar depois. E isso falou comigo indo trabalhar. Eu falei: Senhor, eu acredito que eu estou vivo, estou de pé, o ministério está aberto, porque talvez um dia eu fiz esse depósito e eu estou precisando voltar a fazer ele. Você acha que Deus não fala comigo? Aí você vê os crentes preguiçosos, os crentes que só querem ser honrados por Deus, ser abençoados por Deus, mas trabalhar para Deus, mostrar alguma coisa para Deus, não tem nada a oferecer para Deus, e ainda se sente nariz empinado. Deus vai abater crente, Deus vai cortar a raiz de crente. Se não vai. Vamos lá para Josué, capítulo de número 6, versículo de número 22 e 23. Cadê? Quem tem aí? Josué 6, 22 e 23. Depois Josué disse aos dois homens que haviam servido como espiões: entre na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram ao lado de fora do acampamento de Israel. Vocês viram o que aconteceu aí na igreja? O que a Bíblia falou? Josué lhe fala o que para os espiãs? Entrar na casa de quem? Da prostituta. E tirar de lá o que? Uma mulher. Tudo quanto tiver, como lhe entendes, jurar. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha tirado, também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Lembra da destruição de Jericó? Lembra o que aconteceu? Os muros vieram ao chão. Vocês viram o sufoco que a Raabe teve? Olha o que Deus mostra. Então aquele que faz para Deus tem livramento. Pode ter certeza que aquele que trabalha para Deus recebe livramento. Um dia ela ajudou os homens de Deus, mas ela não esperava o que poderia acontecer com ela. E quando veio a provação, os mesmos espias foram que Josué enviou lá para dar livramento para ela.
para socorrer ela, e não socorrer só ela, também toda a sua família. Está vendo o que Deus ele faz quando você trabalha para Deus? O trabalho para Deus não é em vão. Uma hora Deus ele vai olhar para você. Aleluia. Uma hora Deus ele vai te socorrer. Raabe ajudou, mas ela também foi ajudada. No Tiago 2,25, olha o que a Bíblia vai dizer. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Está vendo que ela, até isso ela fez, ela deu direção por onde aqueles moços andar, para onde eles ir, para alcançar livramento. Então Raabe, ela não foi justificada pela sua fé e também pelas suas obras. Aqui nós vemos que até uma prostituta, uma pessoa sem nome, sem endereço, uma pessoa sem ser conhecida, passou a ser conhecida na Bíblia. Até uma prostituta foi colocado aqui para nós tirarmos exemplo de uma meretriz, de uma prostituta, da caridade que ela fez, da hospedagem que ela fez, do socorro que ela deu, mesmo sabendo que ela não fazia parte do Deus que eles serviam. E hoje nós que servimos a Deus, é mais fácil uma pessoa lá do mundo que serve ao diabo fazer caridade do que aqueles que servem a Deus. É mais fácil, pode ver, que aqueles lá fora estendem mais as mãos do que aqueles que se diz ser servos de Deus. Se Deus ele traz uma meretriz, uma prostituta, mostrando a fé e o trabalho dela, imagine a tua. Aonde você está? Onde você se encaixa? Se uma prostituta foi justificada pela sua fé e pelas suas obras, poderia Deus não justificar ela, não olhar para ela porque ela era uma prostituta. Mas foi necessário Deus justificar e provar para você que até a prostituta ela tem valor e também mostrou a sua obra. Mostrou também a sua atitude, a sua fé. Então eu digo para você que a sua fé, sem mostrar os teus frutos, não adianta nada para Deus. Tem fé? Então mostra a obra. Tem obra? Então mostra a fé. Ambos têm que andar juntos. E aí, igreja, aonde tu se encaixa? Quer ver? Vai doer, mas vai curar. Uma fé que não leva compromisso com Deus, que não leva os seus frutos diante de Deus, é uma fé morta. E aí, tem resposta sua para a Bíblia? Isso não serve de nada. Uma fé que não te leva a compromisso, obra diante de Deus, não serve de nada. Ou serve de alguma coisa? Eu quero ver argumentar com Deus. Se serve, então mostra para Ele. Prova para Ele, discute com Ele, ora na madrugada, pede para Ele, que Ele vai te mostrar. Se serve de alguma coisa. Olha, quer ver? Vai doer, mas vai curar? Esse tipo de fé que eu estou falando? Quer ver? Esse tipo de fé até os demônios têm. Tem ou não? Esse tipo de fé até os demônios têm. Eu vou mostrar para você. Vamos lá para Tiago 2,19. Para quem gosta de Bíblia. Quem não gosta de Bíblia está no Salmo 91, verso de número 7. Boa sorte. Tu que crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creiam e o estremecem. E aí? A fé que muitos crentes
crente tem, até os demônios têm. A fé que muitas pessoas estão dentro da igreja é uma fé que o próprio demônio tem. Irmão, se a tua fé é comparada com a fé de demônio, então tu está perdendo para ele. Então você está perdendo para os demônios. Ou eu não estou pregando Bíblia. Eu vim aqui pregar aquilo que eu quero me desabafar. Eu prego Bíblia. A fé que muitas pessoas dentro da igreja que hoje prega, que louva, que glorifica, que exalta, até o demônio tem. Por quê, pastor? Porque ele crê em Deus e sujeita também a Deus. Lembra do endemoniado gadareno? Quando Jesus está atravessando as margens para o outro lado, a Bíblia diz que quando ele pisa os seus pés na terra, um homem que era posto, que era guardado em caverna, grilhões, correntes, prisões, ninguém podia avançar, ninguém guardava ele, nada segurava. Mas quando Jesus pisa os seus pés em terra, saindo da embarcação, coloca os seus pés, lá vem ele. E quando ele se depara com Jesus, a primeira coisa que ele faz: ah, Senhor, o que tens? Eu contigo já vieste me atormentar? Sujeitou a mão. Ele já sabia. Ele reconheceu. Ele sabia que quem estava vindo ali tinha muito mais poder do que ele. Então ele sujeita a ele. Ele se joelha, se humilha perante aos pés de Jesus. E também ele vai dizer para ele: já vieste me atormentar? Ou acabar comigo, me tirar desse corpo? Ele é tão ousado que ele pede ainda uma palavra, que seja lançado em uma manada de porcos. Então Jesus, é isso que tu quer? Não quer dizer que tu vai sair desse corpo e entrar em uma manada de porcos, que tu vai permanecer vivo fazendo o que tu queres. A única coisa que me interessa aqui é o corpo do moço, teu não. A Bíblia diz que quando aquele demônio foi lançado nos porcos, eles saíram tão atormentados, e o homem ficou o quê? Livre, liberto. Então que ele, quando o povo da cidade fica sabendo o que acontece, todos vêm pedir para Jesus se retirar. E ele olha e diz: deixa eu ir contigo. Até ele creu: deixa eu ir contigo. Jesus falou: não, fica, vai e mostra ou conta para os teus quão grandes coisas fez o Senhor. Jesus dizendo: vai falar de fé, vai testemunhar, tu hoje é liberto, tu é livre, tu tem acesso livre. Lembra da mulher que enterraram o seu filho? Jesus olha para ela e diz: não chore. Já implantou a fé. Implantou a fé, mas falta a obra. Jesus falou: não chore. E tocando no esquife, disse: a ti eu te digo, jovem, levanta. Em seguida, ele levantou. Jesus mostrou a fé, mas também a obra. Lembra quando Marta e Maria questionam Jesus, dizendo: mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas antes o Senhor mandou um recado para ela, mas ela já estava morta na fé. Está igual Marta aqui, Marta e Maria. Anda com Jesus, vê os milagres, os prodígios, o poder que ele tem, mas na hora da dificuldade, a fé está morta. É crente com a sua fé desativada no sinal vermelho. Jesus olha para ela e disse: se creres, verás a glória de Deus. Jairo, a filha está em casa morta. Alguém olha para Jairo por ver demora que Jesus não vai. Chega até os ouvidos de Jairo e diz: olha, não incomoda mais ele. Tua filha já era, acabou. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não deu ouvido. Aumentou a fé, ativou
a fé do homem, porque talvez Jesus viu no coração dele que aquele que implantou um carocinho, dizendo que não incomodes, volta para casa, já está morta. Jesus implanta para ele a fé. Jesus derrubou aquele grão que veio para acabar com a fé, que ativou a fé. Chega na casa de Jairo, Jesus, a primeira coisa que faz é expulsar todo mundo. Porque ali tinha muita gente que estava chorando, mas era um choro de falsidade. E aí o que ele faz? Fala para Jairo, vai lá e faz um prato de comida para a menina. Pronto. Uma palavra liberou, ela viveu. E aí, igreja? Falando de fé, como está a sua fé hoje? Hein? Se amanhã tu ficar desempregado, tu crê que Deus pode abrir uma porta na tua vida? Tiago 2,19, eu falei para vocês que eu ia deixar o melhor no final. Tu crês que há um só Deus? Faz bem também os demônios o creio e eles estremecem. Ou em outras palavras, obedecem. Eles sabem quem é Deus. Eles sabem o poder que Ele tem. Você tem fé? A fé que talvez você tem, até o demônio tem, que crê que Ele é capaz de fazer alguma coisa, crê que Ele pode curar, que pode libertar, que pode salvar, que pode dar a vida, pode tirar do leito do hospital, que pode tirar de dentro de uma prisão. Só que a nossa fé não tem que ser ativada como a fé de um demônio. A nossa fé, ela tem que ser muito mais do que a fé de um demônio. Uma fé que é capaz de tirar alguém que está nas garras de Satanás. Uma fé que pode libertar alguém que está no vício das drogas, que está no vício do alcoolismo. É uma amarração. Irmão, existem vários deuses, nós sabemos disso. E o teu Deus, ele é o mais fraco de todos esses deuses que existem na terra? E aí? Você viu, o pastor me chamou de demônio? Não, eu não falei teu nome. Não falei que você é demônio. Eu falei que a fé que talvez você tem, até os demônios têm. Essa fé que ele mostra aqui é uma fé que ele declara que Deus existe. Se até o demônio sabe que Deus existe, só que eu vou dizer uma coisa para você, essa fé que ele declara, mas é uma fé que ele não deseja ter compromisso com Deus. Crer que Deus existe é uma coisa, mas o que adianta ter a fé que Deus existe, mas não tem compromisso com Ele? Não faz as obras que Ele faz, ou que Ele fez. Não dá o exemplo que Ele deixou. E aí? Pega o exemplo dos 12 apóstolos. Cada um recebeu a virtude, mas todos eles colocaram em prática. Todos eles colocaram em prática. Não teve um. Teve uma outra prostituta aí também. Teve uma outra prostituta que quando ela foi liberta do eu lembrei, Maria Madalena. Era uma prostituta também, uma endemoniada. Mas quando ela foi livre, liberta e curada, é ela que está pregando, é ela que está dando alma. Ou seja, Jesus ativou a fé nela, é ela que está pregando fé e também mostrando as suas obras. Está vendo, igreja? Lembra daquela também, uma endemoniada que adivinhava? Lá em Atos, capítulo de número 16, que a Bíblia fala que Paulo estava em uma viagem, mas quando se depara, ela tinha um espírito de adivinhação. O nome dela era Chloé, é isso? É? Olha como eu estou bem. E a Bíblia diz que por causa de um demônio expulso, ele vai o quê? Para a prisão, para a cadeia, levar porrada. Só que valeu a pena, é o que ninguém quer. Pregar para endemoniado, libertar demoniado. Quer pregar dentro da igreja para quem já é liberto. Dentro da igreja é o forte. O ponto forte é esse, então tu precisa de uma igreja tua.
Porque a maior pregação é aquela que tu prega lá fora e ganha alma e ativa a fé. Pregar dentro da igreja, que tem que pregar é pastor. Porque ele precisa trazer umas mensagens dessa para ver se ativa a fé de crente. Se ativou a fé que hoje, sábado, quinta, sábado e domingo, tu vai provar que tu tem fé, mas como tu também tem obra. Que coisa linda, vou ver quinta-feira, sábado e domingo. Eu digo, ô Senhor, valeu a pena a pregação, hein? Mas se não ativou a fé, não vai adiantar de nada. Porque foi apenas uma pregação. Olha Tiago, no mesmo Tiago 2,23, o que a Bíblia diz: e cumpriu-se as Escrituras, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o que mesmo? Amigo de Deus. Olha que a Bíblia mostra para nós que a fé de Abraão levou ele a ser amigo de Deus. Só que pastor, você só falou de fé, mas tu esqueceu que antes eu falei que Abraão levou o filho aonde mesmo? A fé de Abraão levou ele a ser amigo de Deus. Ou seja, em outras palavras, o sacrifício, a obediência, a obra de Abraão levou ele a ser amigo de Deus. Quer ser amigo de Deus? Quer ser amigo de Deus? Amigo de Deus não é andar com a Bíblia. Ser amigo de Deus não é vestir como crente. Isso não é ser amigo de Deus. É apenas uma capa que eu vim vestir na minha casa e vim para a igreja, mas quando eu chegar em casa, eu tiro ela. Só que era apenas uma forma de eu me apresentar diante de Deus. Só que Deus, Ele quer as minhas atitudes. E a minha maior fé é eu provando para Deus as minhas obras. Aleluia. Tem obra para oferecer? Tem obra para apresentar diante de Deus? Não tem? Então não tem fé. Fé é o forte fundamento das coisas que não se vê, né? Daquilo que você não vê, mas você crê, você acredita. Ativa a fé hoje. Esse culto foi o melhor culto da minha vida, melhor do que vir aqui pregar a portas abertas. Receba uma porta da fé que tu está precisando hoje, uma porta das obras que você está necessitando. Isso aqui é um avivamento para a alma. Aleluia. Um avivamento para o coração, para o sangue ferver. Sai daqui bravo comigo. E ao mesmo tempo eu feliz com Deus por causa de uma mensagem como essa. Hein? Aleluia. Eu vou dizer para quem não entendeu: a fé de Raabe, a prostituta, transformou a sua vida. Sim ou não? Não era prostituta, mas a sua fé e a sua obra transformou a sua vida, o seu caráter, a sua forma de ser, o seu jeito de andar, o seu jeito de vestir, a sua forma de falar, a sua forma de se apresentar foi transformada. Está vendo? O que falta na nossa vida ou na sua vida, porque você se acha, e aqui não tem achismo, aqui não tem eu penso, eu acho, não tem eu acho, não tem eu penso, não existe isso aqui com Deus. Existe com Deus que tem que ser na prática, atitude, fé. Lembra daquele moço que reclamava lá no tanque? 38 anos na beira do tanque, cheio de fé, mas não tinha obra. Quando Jesus aparece, ela ainda murmura, reclama. Olha, eu estou aqui há 38 anos. Jesus diz: e tu se achava fé, mas eu estou aqui há 38 anos e não tem ninguém, porque toda vez que a água ou tem agitado, alguém se lança na minha frente. Aquele que se lançou é porque ele tinha fé e também teve atitude. Mas ele não, ficou ali murmurando. Jesus olha para ele e diz: já vi que você até tem fé, mas não tem obra, não tem atitude. Mas eu vou te ajudar hoje para tu entender o que é fé e o que é obra. Quer ser curado? Quer ser são? Quer ser limpo?
Jesus só olha para ele e libera uma palavra, ativou a fé dele, rapidinho ele foi curado. Está vendo, igreja? E aí? Estava esperando o que hoje aqui, diante de Deus? Olha como Deus muda a história de tudo. Aleluia. Olha, a fé, quando se tem fé viva, ela nos leva ao quê? A prática das boas obras. Tem fé? Então a partir de hoje você vai mudar. Não tem? Vai ser ativada. A verdadeira fé viva, ela te leva às práticas das boas obras. Aleluia. Está ativado? Aperta o play. Está em yes ou no on? Está no off? Então é noite de ativar ela. Glória a Deus. Existe aquelas docas que tem aquelas rampas, né? Que você chega lá, tem o botão verde e o vermelho. O vermelho você desliga, né? Desligou, ela não tem como levantar. Mas se você apertar o verde, ela... É a mesma coisa, crente. Quer ficar bom na pregação, na palavra, no louvor, na adoração? Quer ser um crente cheio? Começa a colocar em prática as tuas obras, a tua fé para tu ver. Ei, decida hoje crescer. Mas no que, pastor? Na fé e na obra. Decida hoje. Você hoje precisa tomar uma decisão. Ei, igreja, acorda, desperta. Está no sono profundo. Se amanhã for tu que for pregar, tu vem aqui e quer mostrar bonito pregando. Mas a obra e a fé, nada. Pregar não quer dizer que tem fé. Pregar não quer dizer que tem fé, não. Barulho todo mundo faz. Deus, ele quer ver a tua obra. Ative hoje. A palavra hoje aqui é: ative a sua fé hoje. É noite de ativar a fé. Aleluia. Eu estou ativando a minha. Agora é com você. Amanhã não tem como você reclamar com Deus que não ouviu uma mensagem como essa. Mas hoje a palavra final é: ative a sua fé. E se não der fruto, não foi ativada. Se não der fruto, precisa ouvir a mensagem de novo. E na próxima, aí a tampa da chaleira vai falar, porque eu vou ter o telão aqui. Ficaremos de pé. Pode dar risada. Pode dar risada em nome de Jesus.